Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao comecinho do segundo capítulo da carta de Paulo aos Romanos, né? Na semana passada, além da reflexão, né, que a gente fez, tem duas partes que são mais famosas e que serão melhor esclarecidas aqui. É naquele momento em que Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas e também quando ele diz a cada um segundo as suas obras, né? Então aqui ele vai dizer o seguinte: portanto, todos aqueles que pecaram sem lei perecerão, e todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados. Então ele está fazendo uma diferenciação entre os grupos humanos que tiveram acesso à lei divina. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a lei divina vai ficando mais clara para nós, porque algumas sementes todas as culturas receberam. Mas quanto mais a gente vai tendo detalhes, esclarecimentos, mais a nossa consciência do certo e do errado vai estar na medida em que a gente conhece, né? Então eu vou sentir mais culpa ou eu vou me sentir mais tranquilo quanto mais eu conhecer e estiver agindo de forma coerente com esse conhecimento. E ele continua, porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus. Não basta ouvir, não basta ter conhecimento. Mas os que cumprem a lei é que serão justificados, né? Justificado aqui, aquele que está em paz com a justiça divina. Quando então os pagãos, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, eles, não tendo lei, para si mesmos são lei. Ou seja, aqueles grupos humanos, culturais e individualmente as pessoas, né, sendo frutos desses grupos, não têm acesso direto a essa lei mais esclarecida, mais detalhada. Mas no coração deles está a lei, e ele vai dizer textualmente isso, e a pessoa, né, essas pessoas ou esses grupos agem de forma coerente com essa lei. Ele diz, eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disto testemunho sua consciência e seus pensamentos. É isso que está lá no livro dos Espíritos, né? Quando os Espíritos nos dizem que a consciência está escrita na consciência, perdão, a lei divina está escrita na consciência de cada um de nós. Claro que muitas vezes nós calamos essa consciência, nós entorpecemos essa consciência, nós nos iludimos, né? Mas isso é temporário, porque vai chegar um momento em que a gente vai entrar em contato com a consciência, né? Com essa consciência mais profunda, que é a lei divina gravada dentro de nós. E aí ele continua, e esse finalzinho é muito interessante, né? Porque Paulo vai dizer, dando disto testemunho, sua consciência e seus pensamentos, que alternadamente se acusam ou defendem. Ou seja, a nossa consciência e o nosso pensamento, na nossa evolução, eles brigam, há conflito entre eles. E justamente a nossa evolução vai ser conseguir conciliar essas forças contrárias, né? Do que é certo fazer e daquilo que eu estou com vontade, ou daquilo, né, que me toca mais o sentimento, as paixões. Na doutrina espírita a gente fala muito mal das paixões, né? Que são esses ímpetos ou aquelas emoções muito pesadas que a gente alimenta, como raiva, medo, ódio, enfim. E isso nos faz lembrar uma ideia que a Joana de Ângeles traduz de forma brilhante, né? Quando ela diz que a plenitude a gente vai alcançar a plenitude quando a gente conseguir alinhar pensamento, sentimento, ação e fala. Ou seja, quando a gente não entrar mais nesses conflitos, porque o que a gente vive hoje no nosso estado de evolução espiritual? A gente pensa uma coisa, mas sente outra. A gente fala uma coisa, mas age diferente. A gente pensa, mas, enfim, a gente faz essa confusão dessas 4 instâncias. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai conseguir vivenciar isso de forma mais coerente, sem essas alternâncias de acusação, de defesa e de briga, né, de conflito. E aí ele termina, no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, né, o evangelho pensando a boa nova, nessa boa nova que Paulo está pregando, julgará por Cristo Jesus as ações ocultas dos homens. Então nada ficará oculto. Quantas vezes a gente pensa que existe segredo, não conta isso para ninguém. Bom, do ponto de vista do espiritismo é uma bobagem, porque os espíritos estão ao nosso redor o tempo todo, todos eles, as mais variadas gradações, né, de evolução espiritual. Então os espíritos
mais perdidos, mais zombeteiros, mais, enfim, adoecidos, e também os espíritos superiores estão vendo tudo. Essas nossas incoerências, está tudo sendo visto. Ah, mas socialmente, né, as pessoas não sabem, a pessoa cometeu um crime, ninguém ficou sabendo, ou nós mesmos fizemos isso, não faz diferença, porque a nossa consciência sabe. E a nossa consciência, ela é um espelho aberto para o mundo espiritual, agora encarnados. Durante o sono físico, isso fica mais evidente, e na hora do desencarne, né, na hora que a gente volta para o plano espiritual, enfim, não resta dúvida que a gente passa por esse processo, que é muito angustiante para aquelas pessoas que acreditaram que existia um jeito de ocultar, né, de esconder, existia segredo, né? Não existe segredo, né? E o nosso caminho é justamente nos alimentarmos daquilo que somos para que possamos evoluir. É o que vamos fazer, né? Mais cedo ou mais tarde. Mas enfim, a gente continua essa conversa semana que vem.